Muito bom dia. Eu agradeço as orações de vocês. Amanhã está fazendo 90 dias que eu me operei. E hoje é o primeiro dia que eu vou ficar aqui um tempo de pé, sem andador e sem muleta. Creio que as orações de Deus que vocês fizeram têm movido o coração de Deus. Estou ficando com um joelho bom para jogar bola, viu? Viu, Wilson? Amém? Hoje é dia de Páscoa, dia que Jesus ressuscitou, que é domingo. E eu queria falar um pouco diferente. Eu creio que todo cristão conhece um pouco da história da Páscoa. Existe a Páscoa do judeu, que é uma metáfora da Páscoa de Jesus. Mas é importante a gente definir como fundamento que a Páscoa é Jesus. As sete festas judaicas, todas elas se remetem a Jesus. A primeira delas é a Páscoa. E foram acontecendo várias outras coisas até o Pentecoste, por exemplo, que vem o próprio Espírito Santo de Deus no derramamento do Pentecoste. Mas eu quero salientar um aspecto da Páscoa, a começar da Páscoa do judeu, na fé que você tem que ter, em acreditar que o fato de você matar um cordeiro que prefigurava Jesus, pegar o sangue dele, colocar a sua família para dentro de casa, passar aquele sangue, depois de 9 pragas, aquele povo já tinha percebido que havia uma diferença Deus fazia uma diferença entre aqueles deuses que foram derrubados nas 9 pragas, deuses demoníacos dos egípcios, porque se você for estudar um pouco isso, você vai ver que cada uma das pragas estava destruindo um deus do Egito. Então, o povo que estava vivendo na escravidão, o povo que estava vivendo numa opressão indescritível, clamando ao Senhor, Deus ouviu aquele clamor, a palavra de Deus diz isso, e Ele veio para transformar. Agora, imagina, irmãos, que essa figura das pragas, essa figura que culminou na Páscoa, que era a 10ª praga, essa figura ela foi mostrando que o povo que estava na escravidão precisava ter um tempo em que ele começasse a observar os milagres que Deus estava fazendo. Eles não conheciam esse Deus, embora eles religiosamente estivessem fazendo algumas coisas para remeter aquilo que ele conhecia. Eles estavam sempre religiosamente fazendo, eles não conheciam esse Deus. Porque muitos de nós estamos passando por situações de escravidão. Escravidão em cima de uma dívida, escravidão em cima de uma doença incurável que foi decretada pelos médicos, aquilo lá vai te levar à morte. Escravidão de relacionamentos corrompidos que nunca você pode imaginar como restaurar. Qualquer tipo de prisão, de escravidão, de prisão mesmo, está na prisão. Quantas testemunhas a gente conhece de gente que vai presa e se converte na cadeia e depois sai transformado. O dia da Páscoa, irmãos, para mim, eu até comentei isso e gostei que a Raquel falou hoje, eu acho mais importante para a vida do cristão o dia da Páscoa do que o nascimento de Jesus, porque Jesus veio para morrer na Páscoa. Morrer por mim e por você, para ele. E esse já passa a ser um outro ato de fé. Como que você compreende que uma pessoa que nunca pecou, porque nós estamos falando de Jesus como homem, que ele nasceu, então o nascimento de Jesus, ele trocava, não sei se tinha fralda descartável naquele tempo, mas ele tinha que trocar a fralda dele, ele já não nasceu andando e falando. Mas a gente, às vezes, fica imaginando coisas assim. Jesus é a Páscoa, é a que veio para trazer libertação. A Páscoa para o judeu, quando aconteceu aquele fato de que
muitos homens que não eram judeus entraram e acreditaram naquilo e fizeram isso, porque a Bíblia diz que eles saíram com o povo, muitas pessoas que acreditaram nisso. Então ali já estava prefigurando que Deus não estava fazendo acepção de pessoas, ele não estava falando só com o povo dele que ele ouviu, mas com o povo que acreditou nesse Deus dos judeus. Então, quando Jesus entendeu como homem de que ele já era o Cristo, né? Eu fico imaginando como foi a educação de Maria com Jesus, contando para ele desde aquela revelação de que ela era uma virgem que nasceu um homem, um filho dela, e ela foi contando que ele era o Messias. Ela foi falando desde criança. Hoje as crianças hoje são tão inteligentes, né? Elas compreendem isso. Então, Jesus sabia da sua posição. E quando ele abriu lá o livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, na sinagoga de Jerusalém, logo no início do seu ministério, e ele leu assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele leu isso na sinagoga de uma cidade que ele viveu e que a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres ali, porque a incredulidade era palpável. Não é assim que a palavra de Deus diz, mas estou aqui parafraseando. Quando você lê a Bíblia, eu reconheço que a Bíblia é muito complexa para você compreender. E eu, ao longo da minha vida de crente, eu fui descobrindo que Deus mesmo é que programou dessa forma. A Bíblia, eu sou engenheiro, então o engenheiro ele tem uma lógica, ele é educado para ter uma lógica, né? E a Bíblia não tem lógica. Ela é surpreendente, ela é complexa. E muito tempo depois, eu lendo o capítulo 2 do livro de Provérbios, versículo 1, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando eu li isso, eu falei, puxa, então tem aqui uma informação preciosa que Deus está dando para mim. Que para eu compreender isso aqui, primeiro eu preciso ter o Espírito Santo de Deus me revelando isso. Sem o Espírito Santo de Deus revelar a palavra, você não consegue compreender as coisas de Deus. E uma das regras daquela matéria teológica chamada hermenêutica é que a Bíblia ela é autoexplicativa. Então, eu quero dar uma dica aqui para aqueles mais novos convertidos, como você, por exemplo. Quando você for ler a Bíblia, você ora antes e fala assim: Espírito Santo, revela para mim. Vou contar uma dica para você, uma conta. Eu fui criado na igreja metodista e até 15 anos de idade eu ficava achando que eu era crente. Não que a igreja metodista não é de crente, mas eu estou falando que eu fui criado no Evangelho. Então, aquilo que a gente faz hoje aqui com as crianças e leva elas para aprender a palavra, cada um daqueles lá é um pregador mesmo, eles estão pregando, eles não estão fazendo eles brincarem. Né? A nossa Manaim Kids sustenta um dos pilares dessa igreja. Então, eu decorava aqueles versículos todos, porque criança é uma esponja, ela aprende isso. Eu decorava aquilo tudo, e quando eu chutei o pau da barraca mesmo e saí para o mundo, na hora que eu me converti, no dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite, no dia seguinte eu fui pegar a Bíblia, peguei a Bíblia e comecei a ler um trecho que eu não me lembro mais agora qual era, muito difícil de eu entender. Talvez foi porque eu não tinha entendido ainda.
E eu comecei a compreender completamente. E eu parei assim e falei assim, nossa, então a conversão a Cristo leva a gente a ficar inteligente. Irmãos, é isso mesmo, porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, a partir do momento que você declarou com a boca e creu com o coração, você já é o portador, o seu corpo já é o templo do Espírito Santo de Deus, que ele está ali, te revelando. Então, quando você lê a Bíblia com incredulidade, botando em dúvida se aquilo bem assim, ou como eu já tenho ouvido muitos sábios ao longo da minha vida empresarial principalmente, quando você lê a Bíblia com incredulidade, pondo em dúvida, isso aqui foi feito por homens, não foi revelado, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, quantos de nós já vimos isso? E não com curiosidade, como disse aqui o Salomão no livro de Provérbios, para descobrir, com curiosidade, para encontrar qual é a explicação que está tendo ali, porque aquela palavra que eu não conheci tem uma interrogação, e um dia Deus vai fazer você compreender. Então, esta palavra, ela desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, fala de Jesus. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Então, a Páscoa fala de Jesus, que trouxe libertação para nós, a libertação do pecado, assim como a libertação do cativeiro lá do Egito. E a palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, no original grego, é logos. E logos, o verbo é ação. Dentro de uma sentença de português, o verbo é ação. Então, tudo que foi criado pela palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e para o benefício dEle. Então, ela significa palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Eu estou correndo um pouco porque o Espírito Santo me mostrou que hoje ele vai trazer libertação para nós. E eu creio, irmãos, eu creio nisso porque se nós não entendemos que a vida do cristão é sobrenatural e passa a ser natural, nós precisamos compreender isso assim no dia a dia da nossa vida. Tem que ser uma coisa natural, que você toca de ouvido, né? Eu não sei música, viu, Marcelo? Mas quando você mexe ali, aquilo mexe comigo, porque o ouvido a palavra de Deus, ela entra pelo ouvido. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 diz assim, a minha palavra e a minha pregação, Paulo falando isso ali para os coríntios, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. E Paulo era um homem sábio, era um homem que conhecia a letra profundamente, mas quando ele se converteu, esta revelação que a palavra de Deus chama de rema, essa revelação do Espírito veio transformar, pegar aquela palavra que ele conhecia e ele compreendeu completamente aquilo que Deus queria fazer para isso. Então, a minha não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Cada vez mais que eu vejo notícias sobre o meio evangélico, a igreja está sutilmente sendo atacada por Satanás. A igreja está perdendo a perspectiva do poder de Deus, do sobrenatural. A gente precisa fazer vigília para que as pessoas tenham liberdade de ver o Espírito Santo se manifestar. Ele pode manifestar agora aqui. Ele já está fazendo isso agora aqui. Ele já está trabalhando no meu e no seu coração, porque a palavra que eu prego aqui é a palavra que ele falou primeiro para mim. Essa resistência que muitos de nós conhecemos de incredulidade, portanto, ela é uma coisa que não é do intelecto, ela é sobrenatural. Então eu vou dar outra dica aqui para vocês, irmãos. Quando você começa a sentir esse espírito de incredulidade sobre qualquer coisa das coisas de Deus, você só consegue sair disso se você batalhar em oração. E se você conhece uma pessoa que você tem falado de Jesus para ele tantas vezes,
e ele não consegue compreender isso, mesmo que ele diga para você, eu quero isso, mas eu não consigo entender, ore por ele. Muito mais do que fale, ore por ele. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Eu não ia contar essa história, contei hoje ali para o Alexandre e para o Fábio, mas eu vou contar porque o Espírito Santo está falando comigo. Vou tentar resumir muito rapidamente, porque está dentro do contexto aqui do que eu estou falando sobre o sobrenatural. Eu estava no Iraque, quando cheguei lá, eu vi que tinham que construir 82 estações ferroviárias, da ferrovia que nós fizemos lá de 500 quilômetros, e a mão de obra iraquiana, a mão de obra, nós tínhamos 42 nacionalidades diferentes ali, em 13 mil funcionários, era muito ruim na parte tinha muitos arabescos assim que os árabes fizeram no projeto, era coisa muito delicada de concreto armado. Então eu pensei assim, poxa, quem tem habilidade manual são os chineses. E eu soube que a China estava abrindo as portas para montar uma empresa chamada China Construction, que tinha 400 mil funcionários, que tinha a única função de ser alugado a mão de obra. Então, eles exportavam a mão de obra, e nós importamos 2.000 chineses. E como é que a gente ia fazer com a língua, né? Nós tínhamos lá um dialeto que a gente desenvolveu, tinha mais ou menos 100 palavras, então, quando você queria almoçar, você falava mangaria. Mangaria, não sei de onde veio essa palavra, porque em italiano é mangiare, em francês é manger, inventaram lá, mangaria. Então, todo mundo sabia que mangaria está na hora de comer. Aí tem um problema grande, então ele falava big mosquila. Esse gesto assim é um gesto parecido com esse do italiano aqui. Big mosquila. Mosquila em árabe é problema. Então, big, grande em inglês, mosquila. Então, era uma palavra... Rapidamente, os chineses aprenderam essas 100 palavras. Mas, um dia teve um problema lá e teve uma briga de um brasileiro com o chinês, e o brasileiro foi mandado embora, e o chinês me procurou, o intérprete desses 500 grupos, um deles, que falava português, aprendeu a falar português em Xangai, na Universidade de Xangai, com um ex-ministro de Economia do Brasil, lá que era do Ceará, Celso Furtado? Celso Furtado. E ele, então, falava português igual não tanto como o Júnior, que o Júnior já não fala, ele fala mais parecido com o brasileiro aqui. O brasileiro, que eu digo, o paulista, né? Então, o chinês chegou para mim e eu resolvi o problema lá do chinês dele e tal, que eu não mandei ele embora, porque ele apanhou. E ele ficou curioso. Falei, mas você é brasileiro? Sim, sou brasileiro. Mas como que você mandou embora um brasileiro? Eu falei, mas não foi o brasileiro que bateu no seu chinês? Foi. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu faria o contrário. Eu falei, mas isso é injustiça. Ele parou e falou, é verdade. Eu queria aprender um pouco sobre o Brasil. Eu falei, boa ideia. Eu também queria aprender sobre a China. Então, vamos fazer o seguinte, a cada 2 vezes por semana, você vem aqui, na hora do almoço, a gente senta aqui, você conta da China e eu conto do Brasil. Mas eu vou fazer um desafio para você. Eu trouxe um livro do Brasil, escrito por um chinês, chamado Watmani. Já ouviu falar? Não. Ele está preso faz muito tempo, ele ficou preso e escreveu todos os livros dele na prisão. Então, o livro que eu trouxe, ele chama A Vida Cristã Normal. Eu vou te dar para você ler, porque você fala português. E ele pegou aquele livro, quando eu entreguei para ele, e estava escrito um ideograma do lado da Vida Cristã Normal. Aí eu perguntei para ele, esse nome é tradução do que está escrito aí em chinês? Ele falou, não. Tem aliás, isso aqui nem é mandarim, isso aqui é um dialeto do Xangai, que eu sou de Xangai, então eu vou ler aqui para você o que é outra coisa. E ele falou assim, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, quem é Cristo? Irmãos, vocês imaginam a minha alegria de falar assim, Senhor, o Senhor me trouxe do Brasil para o Iraque e trouxe um cara lá da China para cá para ouvir falar quem é Cristo.
o senhor está me dando essa oportunidade, por que eu peguei lá na minha casa um dia, dos livros que eu tenho lá, um livro desse para trazer para o Iraque, que eu já tinha lido? Você percebe que isso é sobrenatural? Ou qual é estatisticamente a perspectiva de um sujeito sair lá da China e outro do Brasil para conhecer Cristo no Iraque? Eu nunca mais conheci alguma situação como essa. E Deus me mostrou naquele momento que eu tinha uma esponja completamente seca, esperando ouvir quem é Cristo. E na terceira reunião, esse homem já estava de joelho chorando perante Cristo. E ao final do tempo, quando nós saímos de lá, ele era tão amigo meu, ele ficou amigo, que ele preparou um churrasco para homenagear a gente e pegou das 42 nacionalidades diferentes que tinha lá, pegou 1.000 pessoas, escolheu 1.000 pessoas e fez um churrasco brasileiro para nós, para despedir da gente. E só chorava, entusiasmado, um homem. O que faltou nele? O que tinha antes nele? Ele já tinha dentro dele fé. Ele não sabia quem era Cristo, ninguém falou para ele. E no momento que ele ouviu quem era Cristo, na terceira reunião, ele já estava se rendendo a Cristo, porque ele não sabia o que era a injustiça. Ele não foi conceituado isso. Então, irmãos, a resistência da incredulidade, essas coisas confusas que vêm aqui, Paulo falou isso em 1 Coríntios 1,18, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz, presta atenção nisso que Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele ouviu falar da cruz, e o que era a cruz para ele? Não era dentro da cultura dele, nem da nossa. Quando você ouviu falar pela primeira vez da cruz, do sangue de Jesus, você não é um judeu, você não sabe o conceito de pegar uma ovelha e matar e degolar, e crendo que aquele sangue da ovelha era capaz de parar os meus pecados, era capaz de cobrir o meu pecado. Foi Jesus que fez isso definitivamente. Ele derramou o seu sangue para mim e para você, e o sangue dele está presente hoje aqui. E ele continua no versículo 6 de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 1, dizendo assim: irmãos, reparai, presta atenção, pois na vossa vocação é chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Repare que ele não falou que nenhum desses três grupos de sábios, poderosos ou de nobre nascimento não vão a Jesus. Ele falou, não muitos. Não muitos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, irmãos, aqui tem uma lista aqui, que você pode se enquadrar em qualquer uma delas. Se você andar aqui na igreja, você vai ver uma opção, tem uns setores aqui meio de loucos, assim, né? Né, Divina? Glória a Deus! Loucas, humildes, desprezadas, aquelas que não são, que aprenderam a depender de Deus. Irmãos, você não é sábio, você não é de nobreza, você não é poderoso, porque isso é a sabedoria humana. Então, quando eu falo para um homem poderoso de Jesus, muitas vezes eu sofri bullying. Muitas vezes eu sofri bullying. No meio que eu andava lá, o que eu ando ainda como empresário, é um meio de gente incrédula, que fica crendo nas coisas de 2 mais 2 são 4, como eu creio, eu sou matemático. Mas se nós não compreendemos o cristianismo como uma coisa sobrenatural,
E que nós podemos andar no natural, como eu contei essa história. Irmãos, quantas histórias eu e você temos? Todas elas de milagre. Paulo sabia que não foram chamados muitos sábios, poderosos ou de nobreza, porque a maioria não aprendeu a depender de Deus, mas na sabedoria humana. Então, na hora que eu pergunto sobre alguma coisa sobrenatural, o sujeito quer explicar. Então, por exemplo, poderia alguém falar assim, não, do ponto de vista de estatística, você fez isso, fez aquilo, tal, você poderia, tal. Ele começa a pegar a curva de Gauss, ele começa a tentar encontrar uma forma. Jesus é a nossa Páscoa, e ele veio para nos libertar. João 8,34 diz assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero repetir que a incredulidade, a sabedoria humana, a sutileza satânica que entra na nossa mente muitas vezes, tem tornado a igreja como uma associação de religiosos que não conhecem ou ainda não experimentaram o poder de Deus. Esse é o meu desafio como pastor dessa igreja, fazer com que todos nós compreendamos que a nossa vida ela é sobrenatural. O maior milagre que já aconteceu na minha vida e na sua foi ser escolhido para passar a eternidade com Jesus. Esse é o maior milagre. Todo o resto é consequência disso. O povo que creu nessa coisa sobrenatural de que apenas você fechar as portas, pintar as ombreiras e as vergas das portas e ali ficar esperando passar o anjo da morte que matou todos os primogênitos daqueles que estavam fora. Isso não é uma coisa sobrenatural e de fé? Não é um passo de fé? Nem sempre, irmãos, você fazendo uma atitude de incredulidade tem consequência que você sabe no dia seguinte. Porque aqueles que tiveram incredulidade pagaram com a morte do filho primogênito. Nem sempre o Deus de misericórdia da graça que nós vivemos hoje, ele não faz isso rapidamente assim. Como aconteceu com Ananias e Safira, que já estavam mas ali tinha um ensinamento ali para aquele povo. Então, Jesus é a nossa Páscoa, irmãos. Agora eu quero terminar dizendo por que o povo de Israel rejeitou Jesus. É claro que quando Jesus falou que Judas, era necessário que Judas existisse, porque precisava ter um para trair a Jesus. Então fazia parte do plano de Deus ter um traidor. Mas os judeus que conheciam a palavra, os fariseus, os saduceus, os próprios judeus, porque depois você lembra que Pedro, que era um pescador, falava da palavra de Deus, o primeiro discurso dele, a primeira pregação dele, ele converteu 3.000 pessoas falando assim, vocês são uns hipócritas, vocês mataram Jesus. Que pregação mais difícil que essa? E aí converteu 3.000 pessoas. É o poder do Espírito Santo de Deus agindo ali na prática, né? Então, eles olharam, eles estavam debaixo daquela opressão do Império Romano. E aí, no Miqueias 5:2, um profeta Miqueias, outro dia a Rebeca me falou que descobriu 32 passagens no Velho Testamento, e possivelmente tem até mais, falando diretamente de Jesus como o Messias, Jesus como Cordeiro e como Rei. E eles estavam se apegando naquela palavra profética que falava sobre o rei. Nós cantamos hoje aqui, ele é o rei hoje. E ele vem reinar na terra fisicamente quando ele vier depois da tribulação. Por 1000 anos ele vai trancar Satanás no inferno, que a casa dele, aliás, nem vai ser no inferno, vai ser num outro lugar, porque ele vai inaugurar o inferno depois. Miqueias 5:2 diz assim, e tu, Belém Efrata, que era uma cidadezinha pequena, era uma currutela ali pertinho. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti, de Belém Efrata, me sairá o que há de reinar em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, o Messias eterno. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dores tiver dado à luz, e então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Você vê que coisa? Então eles estão crendo nisso. Chegou o Messias. Jesus mesmo falou para eles, que se cumpriu hoje, eu sou o Messias. Em João 12, 2 diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Acho que a Igreja Católica tem uma festa no domingo de Ramos, que é exatamente essa passagem aqui. Então, Jesus, domingo, ele entrou em Jerusalém como rei. E até no domingo seguinte ele já estava morto e ressuscitado. O que aconteceu, irmãos? Tinha que cumprir aquilo que estava lá em Êxodo 12, 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Jesus morreu às 3 horas da tarde, ele expirou e falou: está consumado. O que é que foi consumado naquele dia? O plano dele, cumprido, está cumprido. Eu vim para isto, fiz o meu trabalho. É uma situação de fé? Claro que é. Como que um homem puro, completamente sem pecado, por que a lei foi cumprida? Toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Tudo o que estava escrito na lei foi cumprido em Jesus Cristo. Ele era um judeu que obedeceu a palavra e cumpriu a palavra. Não estou falando daquela lei acrescentada depois por fariseus, porque os judeus falam que tem 613 leis, mas na Bíblia não tem 613 leis dadas por Deus a Moisés. Então nós precisamos compreender que o Velho Testamento ele revela Jesus desde o início. Outro dia alguém me mandou um podcast desse aí, o sujeito explicando em hebraico as primeiras Bereshit bara Elohim, só essa frase assim, Bereshit, no princípio criou Deus, só essa frase revela quem é Jesus. Quando você lê o capítulo 53 do livro de Isaías, tem um judeu, que eu tenho até esse livro, esqueci o nome dele, e ele conseguiu descobrir que pegando do primeiro Yod é uma letrinha assim que parece um apóstrofo, contando 20 letras para cá, tal, vai lá, deu uma frase em hebraico: eu sou o Messias, Jesus, escrito em hebraico, vindo de trás para frente, ou da frente para trás, porque o hebraico lê da direita para a esquerda, mas você contando desta para cá, o cara foi pesquisando isso. E ali estava escrito, criptografado ali, escondido: eu sou Jesus, o Messias. Irmãos, é sobrenatural. Então, se você como crente não experimenta isso no dia a dia, eu tenho muita coisa a mais para falar, mas eu estou querendo orar um pouco, porque o Espírito me mostrou isso logo no início. Em 1 João, capítulo 3, versículo 7, ele fala claramente daquilo que Jesus veio fazer, entre outras coisas. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Se ele fala isso é porque muitos crentes podem ser enganados? Pode. O final dos tempos, a instituição igreja, vai passar por um processo chamado na Bíblia de apostasia.
Porque a apostasia ela não acontece com o povo que não é crente. Ela acontece com aquele que é crente. Apostasia é você casar e descasar. Você está dentro da igreja, está distorcendo a palavra, está olhando a palavra com incredulidade e pegando a sabedoria humana, entre aspas, a sabedoria que você acha que tem, você vai interpretar a Bíblia, você vai reavaliar para contextualizar essa época que nós estamos falando. Tudo isso que nós estamos vendo está dentro de um espírito maligno chamado apostasia. E a apostasia é uma situação que vai levar as pessoas a passar na tribulação. Porque o crente da igreja Filadélfia, que é aquela fraca, porque está dentro daquela relação dos loucos, dos fracos, dos humildes, essa igreja Filadélfia é a única das 7 igrejas que Jesus não teve nenhuma reprimenda. Porque você é fraca e guardasse a minha palavra, eu te livrarei da hora da tribulação. Irmãos, nós precisamos compreender que eu e você podemos decidir, enquanto estamos na graça, se você quer passar na tribulação e ser salvo na tribulação, porque continua andando com possibilidade de ser salvo na tribulação? Sim. Até no milênio você vai poder se converter. Aqueles que sobraram da tribulação, que vão ter descendentes no milênio, vão poder se converter. Porque a misericórdia de Deus ela é constante, Ele é fiel. Mas só que na tribulação você vai passar todos os perrengues que você pode imaginar, da natureza, dos governos, do controle mundial, da economia, de tudo. E nós estamos vivendo essa hora anterior ao arrebatamento, que é uma pré-tribulação, irmãos. Essas coisas que estão acontecendo aí no mundo hoje com esse tarifaço do Donald Trump, eu não consigo compreender o que vai dar isso, mas vai dar uma porcaria mesmo, viu? Vai dar. E é isso que está previsto. Vai acontecer alguma coisa muito grave. Então aqui está dizendo que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não tem outra explicação, ele é muito direto, né? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ele fala lá no capítulo 1, ele usa um verbo que eu gosto, que é peripatel, é você ficar girando no mesmo pecado. Irmãos, Jesus veio para nos libertar. E ele libertar do quê? Da escravidão do pecado. O pecado, às vezes, ele fica girando. Isso aqui eu não consigo largar, eu não consigo. O pecado é bom, irmão. Se não fosse bom, não tinha pecado. É gostoso. E ele continua. Para isto se manifestou. Essa palavra manifestou é faneró, que é um aparecimento de uma pessoa muito importante, não é uma palavra qualquer. Eu me manifestei, ou eu apareci, ou eu vim. Não. Essa palavra obrigatoriamente foi usada pelo Espírito Santo para falar de uma pessoa muito importante que se manifestou. Quem se manifestou? O Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Então, eu vou até descer aqui, já que eu estou andando. Não pode ser muito rápido. E eu quero dizer o seguinte, Deus me revelou hoje de manhã, quando eu estava orando em casa, quando eu acordei, que Ele ia fazer muitas curas hoje aqui. E eu falei, mas Senhor, eu não estou com muita mobilidade. Ele falou, não, você vai descer lá, eu vou curar você também. Então, aqueles que têm algum tipo de enfermidade, vem aqui à frente agora, não vamos perder muito tempo não, porque Deus está querendo libertar de qualquer tipo de escravidão, seja por enfermidade, que eu quero começar, mas qualquer outra coisa que você se sente escravo, se sente assim, oprimido, não tenha vergonha, vem aqui, porque o Senhor prometeu isso. O Espírito Santo de Deus, Ele fala comigo, com você. Eu tenho certeza que aqueles que vieram aqui agora, dando esse passo de fé, estão crendo.
Eu também contei uma historinha hoje, rapidinho, que eu vou repetir aqui. Um missionário batista foi para a Índia, para uma cidade pequena. Ele chegou lá com 20 anos de idade, ficou 70 anos querendo converter alguém. E nunca converteu ninguém até ele morrer com 90 anos. Mandaram um outro missionário também, 20 e poucos anos. E ele, curioso com a história daquele homem, perguntou para um ajudante desse homem, que viveu com ele nos últimos 30 anos, sei lá. E ele contou uma história. Esse homem era muito esquisito, esse que morreu. Porque ele levantava às 5 horas da manhã, saía andando nas ruas da cidade, só rezando para aquele Deus que ele conhecia. E ele passou 70 anos aqui só fazendo isso. E aí o missionário percebeu que o campo já estava prontinho para ele falar de Jesus. E ele estava tão ansioso que ele saiu naquela hora da casa dele e encontrou uma pessoa aleijada pedindo esmola ali na frente. E ele falou assim: eu vou fazer o que Pedro e João fizeram. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou orar por você e você vai levantar. Ele pôs a mão no homem, o homem levantou saltando e começou. E aquela rua inteira se converteu naquele dia. Esse homem testemunha disso até hoje, porque a oração foi regada ali e toda aquela cidade praticamente se converteu. Irmãos, nós estamos vivendo nos fins dos tempos e nós temos que entender que o sobrenatural do Senhor, ele é muito mais real do que isso que está acontecendo aqui agora. Jesus quer fazer isso agora aqui. Então, se você crê, põe a mão no seu coração agora que eu vou orar e creia. Não é pela minha fé, não, é pela sua fé. E juntando com a minha, nós vamos obter resultado disso. Senhor amado, eu creio, Pai. Eu creio porque o Senhor falou comigo suavemente hoje de manhã. E quando eu subi aqui hoje, o Senhor me reconfirmou isso. Que o Senhor hoje é um dia da libertação, que nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, Pai, é a libertação. A libertação dos nossos pecados, das nossas vicissitudes, dos nossos problemas financeiros, do nosso problema de saúde, do nosso problema de relacionamento, de qualquer outro tipo de escravidão, de endemoniamento. Eu quero que na autoridade do nome poderoso desse Jesus Cristo de Nazaré, eu quero ordenar a todo esse espírito de enfermidade e todas as outras vicissitudes que eu falei agora, vão sair agora no nome poderoso de Jesus. Senhor, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer do sobrenatural, como se fosse natural, Pai. Oh, Pai, quantas histórias eu tenho para contar, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito ao longo de todo esse tempo da minha vida de crente, Pai. Eu creio, Pai, eu creio, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê um presente de Páscoa hoje para nós. Que nós possamos sair daqui hoje e experimentar durante essa semana aquilo que estava impossível aos nossos olhos, que a sabedoria humana falava que isso é impossível. Mas o Senhor vai fazer, Pai, e eu creio nisso, e eu te louvo por isso, e eu te agradeço em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, tendo fé naquilo que nós oramos hoje, que você orou, que você pediu. Eu coloco isso no seu altar para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Para eu não ter que subir, eu vou dar a bênção aqui. Que a graça de Jesus Cristo e com o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Boa Páscoa para vocês. Boa Páscoa. Tome posse dessa Páscoa.